Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Somos Todos Malucos. Conversas semanais sobretudo sobre saúde mental e autoconhecimento, mas às vezes surgem temas como o de hoje, que, embora aborde estas questões, não é... quer dizer, é curioso porque, na verdade, eu nunca pensei muito bem nisto, no tema que me trouxeram até aqui, porque foi um tema que me foi sugerido por e-mail. Antes de irmos ao tema, já sabem, clicar no sininho, ativa a notificação, faz o like e vão aos comentários, se estiverem aqui no YouTube. Quem me ouve no Spotify, ou quem nos ouve no Spotify, Google e iTunes, muito obrigado por estarem desse lado. Bom, quanto ao tema de hoje, tenho aqui duas pessoas, a Mariana e a Andreia, que são gêmeas, são parecidas mas não iguais, pelo menos é o nome que deram a um podcast que começou agora, recentemente, e onde procuram falar exatamente sobre as vantagens e as desvantagens de serem gêmeas. Isso é algo curioso porque nós que não temos um irmão gêmeo, se calhar não compreendemos e não entendemos as dificuldades relacionadas com a saúde mental e bem-estar que daí podem resultar. E por isso, muito obrigado por estarem aqui, as duas, a Mariana e a Andreia. Obrigada a nós. Isso mesmo. Que dizem, que nós estávamos aqui há bocadinho a falar, que dizem que não são gêmeas idênticas, mas para mim são iguais. Mas conseguiste olhar para mim quando disseste Mariana e a Andreia para ela. Porque... Sem querer conseguiste. Não, porque eu ouvi-te dizer Andreia e eu. Decorei. Tive quase para escrever aqui no computador. Andreia é de preto. Que é o que toda a gente costuma fazer. Eu achar que tinha sido assim. Não, mas quando nos conhecem a primeira vez, fazem sempre decorar a roupa. Ok, aquela é a Andreia, sim. Não esquecer que aquela é a Andreia. Foi o namorado de quem? Que enviou? Do meu namorado. Que enviou? Sem eu saber nada. Sim, é verdade. Foi uma prenda de Natal. Porra, isso é uma desculpa para não gastar dinheiro. Basicamente. É que não se livrou disso. Gastou na mesma. Não... Pronto. É que ele enviou um e-mail a dizer que realmente vocês iam ter um podcast, ou que estavam a lançar um podcast, e sobre estas questões que são muito pertinentes e que nós não pensamos. Sobretudo relacionada com a identidade, não é? Primeiro que tudo, quando é que vocês tiveram a consciência, enquanto crianças, que nem toda a gente tem uma pessoa igual? Pois, isso, assim, a nossa mãe é gêmea. Portanto, pois é verdade, vocês é uma curiosidade, sim. Portanto, eu acho que foi algo que ela sempre teve presente. Pronto, ela é gêmea, nós somos gêmeas, então nunca foi normal. Uma questão para nós. Sempre lidamos com pessoas que não eram iguais, tal como nós, ainda para nós nunca foi uma questão. Eu não me lembro de ser consciente e de pensar sobre esse assunto. Simplesmente, nós sempre soubemos que era uma particularidade nossa sermos um bocadinho diferente dos outros. Até porque a nossa mãe, como era gêmea, e teve muitos problemas com esse facto, e a educação dela não foi cuidada ao ponto de não terem consequências nela e na irmã, então ela sempre quis nos educar de forma que são pessoas totalmente distintas, ou seja, esse nem sequer foi o tema em nossa casa, meio que foi ignorado. Ok, éramos gêmeas, e a vossa mãe já vinha de outras gerações de gêmeas ou não? Já. A minha avó não é gêmea, mas já tínhamos muitos na família. Muitos gêmeos na família. Vossa mãe tem que idade? 57. Não é assim muito velha, para ser... mas teve aquela educação clássica de vestirem-se de igual e não sei mais. E que vocês não tiveram. Não. É assim, nós só tivemos na altura, para ir dos 3 aos 6, porque nós próprios pedíamos. Sim. Ok. Ou seja, porque a minha mãe nunca quis. A nossa mãe nunca quis, desde pequeninas, desde bebés, que tínhamos pelo menos, se a roupa fosse igual, a cor era diferente. Mas nós, a partir do momento que tivemos algum toque em relação ao que queríamos ou não vestir, se a Mariana vai vestir aquilo, eu também quero vestir. E a minha mãe dizia, mas não preferem cores diferentes? E foi aí que começou a haver a cor azul, a cor azul e a minha irmã a cor rosa, para não estarmos totalmente iguais, porque a minha mãe viu que isso não resultou com ela, e nós somos parecidas de cara e de corpo. Agora, a minha mãe não tem nada a ver com a minha tia, ou seja... Elas são gêmeas falsas? Sim, também. Nós. Mas vocês não são bem falsas. Não me deixam a dizer isso. Nós somos pessoas muito verdadeiras a nós mesmas. Exato.
Não somos falsas. Inclusive, temos uma amiga nossa que quer fazer o teste da ADN porque ela diz que tem a certeza que nós não somos falsas. Então tem que ir fazer o teste. E então ainda não. E porque não vão fazer? Temos que fazer. Temos que fazer, não sei, também aquilo é um bocadinho caro e não foi algo que nós pusemos nossa Olha, prioridade. aí estava um bom presente para o teu namorado para Natal. dar. Pois, de facto, não deu. Preferimos este. Não, porque a minha mãe, lá está, ela disseram-lhe que éramos gêmeas falsas. Tanto que nós, quando a minha mãe fez a primeira ecografia, eu era muito pequenina. Eu tinha um terço do tamanho da minha irmã, então disseram, e costuma acontecer, se calhar o Raminhos foi gêmeo e não sei. Sim, pode ter morrido um. Sim, ou seja, sim. O um outro deles pode ter alimentava-se mais no útero e o outro desapareceu. Então disseram que eu ia desaparecer. E passado 2, 3 semanas, eu ainda estava lá. E começaste a desenvolver. Então disseram sim. logo à minha mãe, olha, eles são gêmeos porque são sacos diferentes, espermatozoides diferentes, óvulos diferentes, então são falsas, são gêmeas falsas. A vossa mãe, vocês estavam a dizer que a vossa mãe penou um bocadinho enquanto gêmea. Do que é que vocês sabem? Porque a educação, lá está, a minha mãe como é gêmea já teve noção e educou-nos dessa forma, mas pais normais que não fazem ideia, às vezes puxam um bocadinho pela outra, ou se uma precisa de uma quer uma boneca, dá só a uma, não dá a outra, então tem um bocadinho aquela, é dispar e a outra sente-se sempre diferente. Sim, o meu Quando- Mas será, gêmeos será têm que que ser- calha sempre à mesma? Neste caso, sim, neste caso porquê? foi. Porque o meu avô puxava mais pela minha mãe e a minha avó pela minha tia. E quem é que dominava antes? Era o nosso pai. Nosso o nosso avô. pai, o nosso avô. Portanto, a minha mãe ficou sempre privilegiada. E a minha tia sentiu-se um bocadinho inferior e um bocado mais renegada E revoltada. e revoltada. Tanto é com que elas esse hoje em facto. dia não se dão. Ah, é? Infelizmente, não. Mas E acho que tem isso- muito a ver com o passado. Sim, isso é muito curioso porque pode haver muito essa questão, se já existe com irmãos, de comparações, não é? Eu imagino com gêmeos, ainda deve haver mais. não é? Muitos. Aquelas- E tem que ter cuidado precisamente por causa disso. Comparações, nem estou a falar físicas, estou a falar mesmo de, não é? Olha a tua irmã que faz isto e tu não fazes, e não sei o quê, não é? E porque são Sim. crianças diferentes. Sim. Vai haver sempre uma que tem uma qualidade, outra tem outra. Completamente diferentes e os pais normalmente educam de forma igual e tudo igual e... Quando são gêmeos. Quando são sim. gêmeos. Ou seja, eu notei que eu tenho uma aptidão um bocadinho maior para matemática, física e etc. Ela também, mas eu tenho um bocadinho mais. E a És minha- mais inteligente. Bastante mais. És mais inteligente que a tua irmã. Contra- É isso? É isso, é essa a conclusão. E depois dá a entender que eu sou burra. Mas é verdade. Então toda a gente dizia, a Andreia é a inteligente, não é? A Andreia é mais inteligente que a Mariana. Exato. Ela é super inteligente. Então o que é que fica? Não, que é- eu sou burra. Sim, ela sempre É foi. Quer dizer, verdade. o que fica para ti. Para mim, claro, é isso que me estão a dizer, porque constantemente estão-nos a dar elogios ou defeitos sem se aperceberem. Sim. Ao Sim. dizerem, olha, a tua irmã é mais inteligente, eu fico, então eu não sou. Eu sou burra. Automático. Ainda hoje em dia tenho esse defeito. Muitas vezes agora estou a tirar novamente o curso. Lá está, porque és burra, estás a Porque tirar sou- outra vez o mesmo curso. Está a tirar 2 vezes o mesmo curso porque não conseguiu. Não, eu Mentira, posso ser mentira. eterna estudante porque ainda sou burra. E às vezes estou a falar nas aulas e assim, e dizem muito, olha, tu captas muito depressa, és muito boa. E eu fico sempre, não sou. Porquê? Porque a minha irmã é que era. Uhum. E quem é que vos passou isso? Não foi os vossos pais, neste Não. caso. Era o Não, contacto. assim, É na escola. Eu até posso continuar a contar na universidade, porque eu tirei o mesmo curso que a minha irmã. E numa disciplina que ela já tinha tido, ele perguntou-me: então, e a tua irmã? Aquela disciplina era Teoria de Estruturas 2, e eu já tinha tido 1. E ele perguntou-me quanto é que tinha tido na 1. E eu disse: tive 10. E ela: e a tua irmã? Tive 17. E ela: pois, vê-se logo que são gêmeas falsas, não sei o quê. Ele começou-me assim. E eu: Mas é uma boa Logo- piada. Porque ele gostava muito de mim. Ele gostava de mim e decorou a minha cara. mas é então logo viu uma cara então ela é igual. burra. A outra é melhor que tu. Logo. Opa, pois, E que é que eu digo? é que é isso, mesmo sendo a brincar, não é? E eu acho que principalmente vocês andaram sempre na mesma turma Sempre. e vocês, por exemplo, não sentiram a necessidade de andar em turmas diferentes? É uma coisa que eu por acaso penso Nós não hoje em sabíamos. dia que será que teria sido melhor termos sido separadas em algum ano de escolaridade? Porque Pois, dizem muito isso. Para quê? Para fundamentar a nossa individualidade. Só que a nossa mãe não sentiu essa necessidade porque nós, apesar de estarmos sempre juntas, nós éramos muito sociais. Sim. Então dávamos com toda a gente. Acho que se tivéssemos vivido muito no nosso mundo, talvez a nossa mãe tivesse aquela urgência de ok, vou separá-las que é para elas criarem a sua própria individualidade. Mas não, nós sempre nos demos com imensa gente. Agora,
as pessoas viam-nos como as gêmeas, uma só pessoa. Era uma entidade, não era? Pois, Sim. porque isso, lá está, é mais uma questão. As pessoas dizem, olha, vão ali as As gêmeas. gêmeas. É uma Ou os entidade. gêmeos, sim, pois é. Nós nunca sentimos que somos a Mariana e a Andreia, até porque eles não dizem, eles dizem sempre as gêmeas. Então, o que é que trazem nós? Nós somos isto. As gêmeas. Nunca vão dizer, ai, a Mariana é uma pessoa muito forte, a Mariana é isto. Não. As gêmeas são queridas, simpáticas, é assim, no geral. Extrovertidas, sim. Pois é. Porque não vão ao cerne E- da pessoa. Mas isso foi algo que vocês tomaram consciência agora que são adultas ou que foram tomando? Quando é que vocês começaram a tomar consciência que isso pode ter influenciado e que influencia a maior parte dos gêmeos? Olha, é uma boa pergunta porque foi há 2 anos, para aí. Foi Sim. muito recente mesmo. Vocês fazem terapia? Eu. Ela faz e eu quero mesmo fazer. Sim, E preciso muito Lá fazer está, também e por causa Então, mas é assim, como vocês são iguais, vai a tua irmã e conta. Chega! E tem o fio Exato. condutor e eu já estou. Mas por acaso é engraçado porque eu faço terapia e até foi aí que eu comecei mais a pensar que Foi. eu sou uma pessoa mais insegura. A minha irmã foi o contrário, lá está, nós somos o yin e o yang. O que eu tenho a mais, ela tem a menos, e o que ela tem a mais, eu tenho a menos. Então juntas somos um equilíbrio muito bom, mas separadas não. Eu sou uma pessoa um bocado mais negativa, tenho de ter os pés assentos na terra e ela manda para a frente, vai, nem quero saber. Só que eu preciso também deste lado dela. Então, Então- por isso Sim. nós pensamos em conjunto. Eu não consigo tomar nenhuma decisão sem perguntar à minha irmã. Porque ela tem que me dar. Não, calma, André, a Mariana. Até troco Eu sempre. Não, calma, Mariana, tens de ter calma, não vais já de cabeça. E ela precisa que eu às vezes lhe dê ali um puxinho para ela ir em frente. Ou seja, vocês próprios baralharam a vossa identidade. Sim, e foi na terapia que Totalmente. eu percebi que isso tinha acontecido. Porque eu era insegura e eu não sabia porquê, de onde é que isso vinha. E veio de nós nos separarmos, porque nós vivíamos juntas até aos 25 e depois acabamos por nos separar e eu fiquei um bocado sem chão. Sim. Havia parte de mim que parecia que não existia. Então eu fiquei um bocado mais insegura, não sabia bem como lidar com algumas situações, porque me faltava aqui a cabecita do lado para me orientar em algumas coisas. E então, ao fazer terapia, ela explicou que isso é super normal nos gêmeos, que aliás quase todos os gêmeos têm distúrbios alimentares a nível de corpo, como toda a gente compara a parte física, e é a primeira coisa que as pessoas veem. E tentam-se estar sempre equiparados, é isso? Sempre. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe, quando éramos pequeninas, eu chegava a casa e ela dizia: então, Mariana, queres um chocolate? E eu nunca dizia sim ou não. Eu dizia: a Andreia comeu? Porque eu sei que se eu comer mais do que ela, vou engordar, vão perceber. Porque uma pessoa normal, que não tem um gêmeo, engorda 2 quilos, ninguém repara, a não ser que engorde 20. Agora, eu se engordar 2 quilos, vão reparar, porque vão me comparar com a minha irmã. Sim. Sempre E assim. acontece sempre isso. Então, e qual é o problema de engordares? Nenhum. Mas para mim, normalmente... Pois é, isso eu estou a fazer uma. É? Percebes que é que estou. Não Porque é? É tudo ninguém uma vai construção, chegar... é uma construção É. mental que tu crias. Sem dúvida. É muito E curioso. que só percebemos agora. Nós, na altura, temos essa construção mental, mas nem nos apercebemos. É algo que Claro, vai sim, sim. crescendo. Sim, vai crescendo dentro. E é quase. Fica no subconsciente. não é? Fica. Uma data Fica de... aqui assim, a remoer, Sim, a remoer. é muito curioso, por exemplo, vocês estavam a dizer que precisam muito da opinião uma da outra e até para validar. E eu estava a pensar que os meus irmãos, eu tenho mais 2 irmãos e apesar da minha irmã ser mais próxima de mim, havia uma data de coisas que eu faço sem pedir o apoio da minha irmã. Não é? Porque nós temos uma diferença de 7 anos para o meu, E é um bocadinho. e o meu irmão, e para o meu irmão tenho 19. O meu irmão podia ser meu pai. Mas E- és o mais novo? Não, Sou sim. mais novo. Ok. Sim. Foi um acidente. Não, acho que foi porque quis. Eu gosto de dizer que foi porque quis. Epá, Então- mas é muito é curioso. Mas essa necessidade de validar as coisas acontecia mais com a minha mulher, por exemplo. É que é o normal. É a pessoa Sim, mais a pessoa próxima com que com tu que fala passas sobre mais tudo. tempo e que está mais tempo contigo, não é? E que te conhece melhor. e que Pois. está a tempo real nos acontecimentos todos, não é? Sim. Enquanto que eu não. Eu até posso pedir ao meu namorado, mas eu não tomo a decisão se não for falar com a minha irmã. Na Mas simples tu já tens, publicação de foto. mas se já tens consciência disso, tens de começar a fazê-lo Pois pelas tenho. coisas mais, nem que seja pelas coisas mais pequeninas, tipo isso. E sentires e perceberes É. o que é que sentes. Isso é que é interessante. Sim. É engraçado porque eu já fiz em algumas, por exemplo, quando acontece alguma coisa comigo que não seja uma coisa muito grave, mas eu não quero chatear a minha irmã, porque ela eventualmente pode estar numa situação um bocadinho mais triste e eu também não quero incomodá-la. Eu não conto para a proteger,
Mas depois fica sempre assim aqui. Fica aquele desconforto. Mas eu não conto. Sim. Mas fica sempre aqui assim, tenho que contar. E mesmo quando então se for algo importante, se eu não lhe contar, é como se não fosse real. Sim. Como se não tivesse Não acontecido. existisse. Então, a partir do momento que eu conto à minha irmã ok, bora lidar com isto agora. Enquanto não contar, estou... Parece que não... Parece que estou ali anestesiada e depois quando vou contar aí, ok, bora lá então. Bora lá, porque é sempre as duas, Sim, bora é lá. estranho. Nós lá, Sim. nós dizemos que não queremos ser vistas como uma só, mas inevitavelmente nós acabamos por nos sentir uma só Mas, pois, ao porque... longo do crescimento. da Sim, nossa porque vida. isso é quase... Pá, mesmo que lá está, os vossos pais se calhar não tentaram fazer o melhor nesse sentido, mas... Não, porque existe uma sociedade à Exato, volta. existe uma sociedade à volta. E mesmo todos os pais erram. Aliás, a Claro. nossa mãe teve Sim, uma sim. vantagem em relação aos outros pais, que ela é gêmea, ela soube o que não fazer. Exatamente, Mas Agora, não o quer que dizer que ela fazer- saiba o que fazer. claro. Simplesmente sim, não sim. fez o que achou que fizeram Que erraram errado com ela. Sim. 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 E vocês devem ter ouvido, quando eram crianças, as mesmas piadas 1000 vezes. Meu. Ainda hoje. Sim, não é só ainda crianças. Há dias em que nós estamos super disponíveis e até gostamos muito de falar do assunto, mas outros dias em que, Ou tipo, por favor, assim, outra quem é vez- quem? Ou Ah, quem nasceu no mesmo dia? Ou os namorados não vos confundem? Ai, essa dos Sabem, namorados, sabem, é. tem telepatia, esta é sempre. Ah, sim. Quem me dera! Como sentir podem ver, as eu era coisas. burra. Se tivesse Exato. telepatia, tinha feito os exames todos. E sentir as coisas uma da outra. Sim, se baterem ela, Super. sinto. Aliás, ele O que bate-nos seria? mesmo. Sentiste? Não. Oh, fogo. Mas o que seria é muito parvo, porque ninguém acredita em magia, mas depois vão acreditar que eu sinto que ela sente. É, mas é engraçado. E me fazem muito o jogo das diferenças. E é, ok, tu és a Mariana. Baralhem-se. Troquem aí, eu vou Agora virar troquem-se. costas e baralhem-se a ver se eu já sei. Pá, decora só a camisola. Exato. Porque ainda por cima vocês nunca tiveram muito esse hábito de se vestirem Não, iguais. não. Nunca. Aliás, nós temos muita tendência de... Eu estou no meu quarto e ela está no quarto dela e saímos sem querer com roupas parecidas. Ou com a mesma cor, as mesmas calças. Porque calha às vezes termos. Ai, não, muda, vai mudar. Uma de nós tem que mudar. A Sim. regra já é a minha irmã que quer sempre mudar. Eu não me importo. Eu vou à minha vida. Porquê? Porque se nós já somos dadas como iguais, se formos iguais na roupa, então aí é que eu não vou ter individualidade nenhuma. Então eu tinha sempre tendência a ter um estilo diferente da minha irmã para poderem dizer, olha, a Mariana é mais hippie, a Mariana é mais não sei o quê. Uhum. Como eles já sabiam que era eu. É uma característica dela. Sim. Vocês sabiam, eu tinha escrito aqui isto, porque eu andei a pesquisar, porque pensei assim, pá, de certeza que deve haver estudos sobre gêmeos. Ai, imensos. E sobre saúde mental nos gêmeos. E encontrei este dado muito curioso, que diz que os gêmeos são mais suscetíveis à ansiedade de separação do que os outros irmãos. Há imensos estudos Que é, sobre isso, isso. Sim. que é exatamente isso que tu estavas... Eu acho que é um bocadinho o tu não teres a necessidade de contar e partilhar tudo e estar separadas fisicamente, não é? É. Vocês agora vivem juntas? Não, nós vivemos juntas até aos 25, Pois. depois eu separámos-nos, eu fui viver com o meu namorado e ela continua a viver em casa, na nossa casa. E nessa altura foi muito complicado, Uhum. Pois. porque lá está, eu estava habituada a todos os dias viver com ela. É quase como também sair de casa dos pais. Sim. É uma realidade que tu nunca mais vais ter. E isto foi algo que ajudou muito aos 18 anos, porque nós saímos de casa dos pais, mas nunca sentimos-nos sozinhas, quando andamos em família. Como eu estava com a minha irmã, nunca sentimos aquela separação dos pais, porque Não. quando andava ali, pelo menos com um bocadinho da minha família. E nós dizemos O muito... principal. O principal, nós dizemos muito, pode tudo acabar no mundo, desde que esteja aqui a minha irmã, está tudo bem. Sim, temos muito essa... Então, e depois, mais tarde, eu ainda fui para Lisboa, que ainda foi pior, estávamos em cidades diferentes e ainda agravou mais a nossa ansiedade. O que é que vocês sentiram nessa altura? Eu estava sempre no telemóvel. Sempre. Eu vivia com o meu namorado, só que à noite, durante o dia, estava a trabalhar, não tinha tempo, mas eu à noite ficava no telemóvel a falar com ela. Sempre. E chegou a ser, não ser Mau. saudável, chegou a Sim. ser tóxico com a minha relação Claro, amorosa. porque E é nós isso que eu temos estava a noção. pensar, porque o teu namorado devia dizer mas só estás com a tua irmã, não sei, só falas com a tua Sim, irmã sim, então toda a estás hora. aqui. Ele sentia Não é? que eu não estava ali presente, estava ali um corpo, mas a minha cabeça estava em Lisboa. Sim. Só que foi algo que com o tempo tivemos que nos habituar. E E agora, aprendemos. felizmente, aprendemos sobre isso e terapia também me ajudou muito a perceber. Mas no início foi muito complicado, porque eu não tinha, para tudo o que eu ia fazer, eu não tinha o meu outro lado a ajudar-me ou a dar uma opinião. E até há uma coisa engraçada que é, ela sentia que estava a trair-me Sim. porque o companheiro dela é sério. Sim, Mas é- porque o companheiro dela já não era eu, era o namorado. Sim, eu Que lembro, engraçado, sim. eu lembro quando me apercebi disso,
Eu lembro-me de chorar imenso porque ela era a minha companheira, ela era a minha pessoa e eu de repente comecei a sentir que o meu namorado era a minha pessoa. E eu lembro-me de chorar imenso nessa noite. E tu própria sentias que Eu estavas senti- a trair a tua É irmã. isso. Substituí Sim. a minha irmã. Agora é ele que é o meu companheiro, Sim. agora é ele que eu vou contar tudo. E fiquei, juro, eu chorei nessa noite de baba e rainha porque pensei, estou a trair a minha irmã, isto acabou, nunca mais voltar. Mas vai há que voltar a ser dizer igual. que nós nisto somos muito conscientes. Eu sei o espaço que tenho na vida da minha irmã e não sou nada ciumenta. Aliás, Nem cobras. até aconteceu isso quando a minha irmã estava a começar uma relação, eu estava a terminar e eu literalmente sofri sozinha porque quis que a minha irmã vivesse o que tinha Claro. a viver. Eu se calhar até prejudiquei-me e agora recentemente sei que tenho consequências disso porque vivi tudo sozinha, mas nós trabalhamos no bem comum. Sim. Então se Sim. a minha irmã está a precisar de viver aquele momento, eu não quero ocupar o espaço dela, ela viva e eu pronto, lá me vou Lá te resolver orientas. sozinha. Sim, a nós chega-nos uma de nós estar bem. Nós não cobramos nada uma à outra, zero. Sim. Se eu estiver mal, mas a minha irmã estiver bem, pronto, ok. As duas não podem estar mal. Se eu vejo que a minha irmã está a começar a ficar mal, anda Andreia, não Tens interessa o de que está a desenrascar. passar, tens que Sim. segurar o barco. O comum tem que estar bem. Nem que uma de nós Mas tenha isso que é mesmo, prejudicar. mas isso lá está, vocês não estão a ser individuais. Pois Pois não. não. Eu sei, é muito controverso. Mas não dá. Não é? É Porque complicado. lá está, é essa história do bem comum que vocês estavam a dizer. Sim, é. E É tanto- porque se uma estiver mal e a outra estiver bem, é como se tudo estivesse bem. Aham. Ou pelo menos... pelo menos tentamos Sim. balançar. Sim. Sim. Porque vivemos sempre as duas. Vocês têm É. mais irmãos, não? Não. A minha mãe queria ter 3 filhos, só que nasceram, as primeiras foram gêmeas e ela tinha medo que o segundo, já que Também tínhamos fosse tanto, gêmeos. também fosse gêmeos, então 4. nem Sim. pensar, ela parou logo por aí. E acho que nos teria feito bem ter outro Teria. irmão, porque, ou irmão, porque acho que conseguiríamos talvez não nos centrar tanto na nossa relação e criar um bocado mais de individualidade. Pois, eu estava a pensar nisso. E estava a pensar se, por exemplo, eu tenho as minhas mais velhas têm 2 anos de diferença. Pois E é. elas são muito companheiras. Mas eu estava a pensar até que ponto seria assim. Estás a perceber se seria parecido, mas acho que não. Algumas coisas Ok. sim. Pode Não ser. sei. Há muitas coisas que nós. É igual a irmãos normais. Não, Se deem bem. vocês discutem uma com a outra. Há muito tempo Assim. que não. Quando éramos mais pequenas, sim. Só que lá está, nós discutimos e passados 5 minutos era como se nada fosse. Nem 5 minutos. Até temos uma história muito engraçada porque estávamos a discutir e estávamos com o telemóvel. Eu às mensagens com ela, fui à casa de banho e continuei as mensagens com ela a chamar-lhe nomes. Nomes. Tudo mesmo muito mal. E voltei ao quarto onde ela estava. Então, Mariana, o que é que está a dar na televisão? E eu. Olha, está a dar isto. E nunca mais, foi como se nada Isso fosse. foi quando? Foi o ano passado. Não. Era o que eu ia dizer. Nós agora Há 2 discutimos. semanas. Foi tipo secundário, talvez. Sim, foi na secundária. Nós agora nunca mais tivemos uma discussão assim grande. No máximo, debatemos assuntos. Sim, é eu isso. posso elevar a voz porque estou habituada e tenho à vontade para isso, mas nada de discussão. Há muito tempo. Mas quando éramos pequeninas, sim. Há reuniões e... Pois, porque eu no outro dia estava a reparar, elas vão ficar, já estão pré-adolescência, uma tem 12 e a outra tem 10, e no outro dia eu estava a reparar e elas são muito cúmplices, mas também discutem muito uma com a outra. Normal. Mas são muito cúmplices e eu pensava, pá, é fixe isto, é fixe porque eu nunca tive isso. Uhum. Mas não chega a este nível. Não é? Não. Porque Não. eu imagino que se elas, quando cada uma seguir a sua vida, uma for estar para um lado ou para o outro, ou for fazer o que quer que seja, não, acho que a separação não será assim uma coisa tão pesada como Não, a também vossa, pode acho eu. ser, não é? Também pode, é isso. Pode mas- vir a ser, não sei. Mas Não acho sei. que não a este nível porque elas têm turmas diferentes, têm amigos Sim, diferentes. é Elas verdade, dão-se é isso. muito bem em casa. E até se cá na escola, no intervalo, não sei Sim. se estão na mesma escola. Mas têm amigos diferentes. São Marias, Pois. não é? A Maria qualquer coisa é diferente da Maria... Rita. Maria Rita E Maria Inês. Maria Inês, pronto. Ou seja, os colegas sabem que a Maria Inês é assim. E os outros colegas sabem que a Maria Rita é a Maria Rita. Nós não, eram as gêmeas. É Uhum. totalmente Pois, diferente. e vocês tinham os mesmos, e têm os mesmos amigos, provavelmente. Sim. Sim. Só na faculdade é que fizemos amizades diferentes que depois, como conhecem a minha irmã, acabam por também ser amigos dela. E foi aí que eu Então- percebi que sou fixe sozinha. O quão triste isto é. É a primeira vez que eu percebi que pessoas não conheciam a minha irmã, só me conheciam a mim e estavam a gostar de mim, eu fiquei, Eu, Mariana. estão a gostar de mim Que sozinha. engraçado. Isso foi- isso foi quando? Foi... Tinhas 19? Tinha 19. Mas mais recentemente ainda, quando eu realmente saí do Porto e fui para Lisboa, ainda percebi mais que, olha,
Eu sou fixe sozinha. Então a minha confiança tem-se desenvolvido muito mais agora, graças a isso, do que antigamente. Daí que eu acho que teria sido bom separarmos quando éramos mais novas. Que Tenho muita engraçado. mais confiança em mim agora do que antes, porque percebi que sozinha... Isso é quase como, não vou exagerar, mas isso é quase tipo como renascer. Sim. É. E Não perceber, é quase como é, e- é renascer. E conheci-me a mim mesma. Porque Sim. não preciso do apêndice para falar com ninguém. Porque na altura, aliás, até posso dizer, eu entrei primeiro em arquitetura e a minha irmã em engenharia civil, e eu acho que foi por isso que eu depois fui para a engenharia civil, porque eu não consegui ser um ser social sem a minha irmã. Eu precisava daquela parte para conseguir falar com as outras pessoas. Porque nós As novas. É como depois, porque vocês andavam sempre juntos, vocês quando saíam à noite saíam juntas, quando... E até porque era um quebra-gelo. As pessoas mais Sim. facilmente vinham falar connosco Sim. porque tinham uma desculpa. Nós Olha, são nunca- gêmeas, não sei o quê. Começavam logo a falar sobre isso. Enquanto que eu sozinha, eu depois já nem sabia sobre o que é que eu ia falar. Então, eu muitas vezes nos almoços, eu ia almoçar sozinha. Mesmo que me dissessem, olha Mariana, bora almoçar ali à cantina. Eu dizia, não, eu tenho um amigo para ir. E não tinha amigo nenhum. Eu ia almoçar sozinha. Sim. Porque não tinha a minha irmã. Porque nós juntas, toda a gente falava connosco, abordavam-nos sempre. Eu nunca tive que fazer conversa com ninguém. Eu nunca tive sozinha a pensar, tenho que meter conversa com alguém, não é? Senão Sim. não vou ter amigos da faculdade. E então nós nunca tínhamos essa necessidade porque toda a gente vinha ter connosco. Então nós acabámos por criar um grupo de amigos muito grande porque, pronto, era fácil falar connosco. Agora, eu sozinha, Andrei, o que é que eu tenho de diferente dos outros para eles me virem abordar? Não, tenho que ser eu que tenho que ir para o mundo sozinha. E porque nós éramos só uma carapaça. Sim. Por isso é que eu tive muitos problemas a nível corporal, algum distúrbio alimentar, não sei se chegou a ser, provavelmente não, porque como as pessoas só comparavam o físico, para mim era só um físico, não era o intelectual. Eu, Mariana, era um corpo, então se eu era um corpo, o meu corpo tinha que estar bom, Sim. tinha que estar bem. Pois, porque era isso que vos comparavam sobretudo, não é? É só É, sobre automaticamente é sempre só diferenças físicas, nunca nos diziam, olha, tu realmente és mais inteligente, ou menos não sei o quê. Era tudo Só quem muito nos conhecia superficial. mesmo. Éramos uma carapaça, então ficava sempre com a ideia de que eu sou um corpo só. Uhum. E eu percebi Sim. isso só Recentemente. quando comecei a fazer terapia. Porque a minha psicóloga Pois, disse, porque isso era uma coisa que vocês nunca falaram. Não. Lá está, era... Nunca. era adquirido. Está não. dentro. nem sequer me apercebia que isso acontecia. Só que quando eu a falar com a minha psicóloga, ela disse, Fogo André, tu estás a dar demasiada importância ao teu corpo. Tu não és só um corpo, tu és o que tu és interiormente. Então começamos a perceber o porquê. Porque ninguém me via como a Andreia, só os nossos amigos, claro, esses sabem distinguir. E mesmo esses às vezes mandam piadas. Outro dia, um chamou-me Mariana sem querer e eu gozo, Andreia. E ela, é indiferente. É igual. Só os namorados é que precisam Sempre. distinguir. Sim. Pronto, então eu acabei por perceber que eu não sabia quem eu era porque eu só me importava pela minha cara. E eu, ano passado, nós fizemos uma rinoplastia. Ela fez primeiro e depois eu fiz também. E eu, lá está, como sempre elogiaram... Com o mesmo cirurgião. Sim. Que tentou fazer o nariz o mais igual possível. Tentou? E ficou mesmo... Mas se calhar a estrutura era a mesma ou era muito diferente, por exemplo? Não, o nariz era muito diferente. Aliás, a nossa grande diferença era o nariz. Que agora já não é tanto. O nosso nariz já é Ficámos mais parecido. parecidas ainda. Que eu Sim. tinha um nariz como o meu, sim. Pior. Pior, muito pior. A sério? Sim. Tenho que mostrar uma foto para eu ver. Sim, Temos. Depois mostramos, mas era bem pior. E então, como sempre elogiaram, a minha irmã sempre foi mais atleta do que eu, porque ela era, lá está, era um bocadinho melhor que eu a desporto, e depois já achavam que a André era má a desporto e a Mariana que era boa a desporto. Elas escolhiam-na sempre primeiro para As equipas, formar para tudo. equipas, e a André era só depois. Só que eu era um bocadinho pior que ela. Mas era boa na também, mesma. também era boa. Então, como sempre elogiaram o corpo da minha irmã em relação ao meu, que Eu era virei sempre para mais o corpo. magra, mais atleta, ela virou-se para o corpo. E a mim sempre disseram que eu de cara era mais bonita que a minha irmã, porque diziam-nos mesmo isto Sim, literalmente. sim, À vossa frente. A André é mais bonita que a Mariana. Ou o corpo da Mariana é mais jeitoso que o corpo da Andreia. Então eu fiquei muito... Pois é, para ti era o mais gordo, nem diziam. Sim, a André gorda. está mais gorda que a Mariana. Então eu foquei-me muito na minha cara e a minha irmã ficou-se no corpo. Uhum. Se a minha cara está mal, aliás, eu hoje acordei com um tressolho e fiquei logo... Onde é que tens outro olho? Já Tá passou. aqui. Mas é essa, depois viramos Lá está. um bocado uma Como obsessão. a opção foi com a cara, qualquer coisa que aconteça na minha cara, eu já fico em pânico. Em pânico. E Mas eu com o corpo. mas é bom começarem a ter essa consciência. É, sem dúvida. É porque estamos a tentar Porque isso- trabalhar. Porque isso obriga, como eu, com as minhas cenas, não é? Tu começas a ganhar a consciência, isso é um primeiro passo. É, Para- já nos balizamos. Sim, para tomares outras, Calma lá. tomares outras decisões.
Isso, lá está, eu estava a pensar outra vez nas minhas, porque depois vou Claro. relacionando. Mas é muito... epá, é engraçado porque as minhas baralham no nome. Porque, como eu chamei Também Marias, chamaram Maria a todas, Inês e Maria. o pior é que sou eu que me baralho. Mas isso é normal. O lado é fixe. Eu A Maria chamo- e vem todas. Sim. Mas também elas, quando vão na rua, dizem: olha, vêm ali as Marias. Também são uma Pois, entidade. É verdade. Pois é. Porque, pronto, tu és conhecida, portanto, elas são Sim. conhecidas pelas Marias. Elas são as Marias. Marias. E mesmo toda a gente sabe que elas se chamam Marias. Mas nenhuma delas é tratada por Maria só. Sim, Pronto. É É sempre- sempre o segundo nome. Maria Sim, Rita, Maria. sim. Mas também na rua dizem muito: olha, vêm as Marias. É igual. O que é, e o que é E falam curioso. alto para elas ouvirem? Às vezes. Mas Mas é elas já como- não ligam. Ok. Elas não Lá É ligam. como está, nós. elas já não ligam. Nós também acabamos por não ligar. Só agora que somos mais velhas e vemos que isso teve consequências na nossa saúde mental, é que começamos a perceber, ok, isto vem dali, aquilo vem dali. Só quando começamos a fazer esse trabalho, lá está, eu na terapia, e transpus um bocado para a minha irmã, porque saía de lá, Mariana, isto acontece-nos porque somos gêmeos. E nós na rua era muito isso também. E falavam alto. Nós estamos super habituadas a passar na rua e olha, são gêmeos. E nem sequer se dão ao trabalho de Baixar diminuir a o voz. volume para nós não ouvirmos. É assim mesmo. E como é que vocês lidam hoje em dia com isso? Com as piadolas, com essas situações? Alinhamos. Sim. Alinhamos. Às vezes até somos nós que quando começam, sim, somos gêmeos. Quando eu vejo alguém a olhar para mim muito sério, eu digo logo, sim, somos gêmeos. Sim. Ou Porque então, é automático. já antigamente sabemos. fazíamos muito uma que era, são gêmeos e nós, não, somos primas Primas afastadas. Fazia sempre isto, sempre. E eles ficavam, Sabes claro que somos gêmeos. as minhas duas mais velhas também às vezes dizem que são gêmeas. Mas, Ai, por favor. porque elas são muito parecidas e são quase da mesma altura, apesar de terem 2 anos de diferença. Ok. Já várias pessoas E podiam disseram isso. facilmente ser porque as falsas normalmente até são muito diferentes. As gêmeas falsas. Sim. Há outro estudo também muito curioso em relação a isto, que diz que se um dos gêmeos estiver com depressão, o outro tem uma porcentagem elevada de também ter depressão. Ui. Isto é curioso. Eu percebo isso porque, aliás, eu já passei por uma fase depressiva no passado e a minha irmã sentiu isso na pele. Apesar de estar em Lisboa, eu Então, estava... afinal, sentem as coisas uma da outra. Um pai também. Se as, É verdade. se as tuas filhas tiverem E depressão, irmãs? tu vais sentir isso, É possível, de certeza. Mas sentiste como? Eu senti uma nuvem negra. Eu, por mais que tivesse a passar por um... Mas sabias que a tua irmã estava... Claro, sabia. Pronto. Claro. Mas Mas- não tinha noção da gravidade, porque eu Sim. tentei esconder. Lá está, eu estava muito mal, então para ela não ficar mal, porque eu sabia que ela ia ficar mal como eu tentava esconder o Sim, máximo André, possível. mas depois não deu. Uma Sim. depressão é uma É depressão. uma pressão, claro. E eu sentia, por mais que estivessem a acontecer coisas boas até na minha vida, eu E tinha estava. sempre uma nuvem negra. Eu estava numa nuvem negra. E na altura eu também estava com alguns problemas a nível alimentar. Lá está, derivado destas sim. coisas todas. E eu disse, não, Mariana, acabou. Não vais estar aqui com estas porcarias, bora lá, porque a tua irmã está com uma depressão. Então é mesmo aquela se a minha irmã está aqui em baixo, eu automaticamente meti-me em cima. Então foi mesmo vamos lá para a frente. ou seja- E mesmo à frente dela, nunca sou depressiva. Estou sempre, Andrea, vamos. É sempre dar o máximo positivismo para ela depois ir na onda também comigo. Ou seja, tem a coisa negativa que é, se eu tiver em depressão, ela vai ficar muito triste também. Então, acredito que haja maior probabilidade dela também ficar depressiva, mas também há o reverso da moeda, que é, ela vai segurar o barco e vai tentar o máximo que eu saia de lá. Se eu tivesse pensamentos suicidas, por exemplo, que tive um ou outro, eu nunca na vida transporia isso em ações, porque ela nunca me ia deixar. Existe uma Ela ia Mariana, ser a sim. minha roca, a minha pedra, Sim. e estar lá para não me deixar. Não, Andrea, nós vamos superar juntas. Porque por mais que um familiar, um pai ou um irmão ou um amigo ajude, não é? E esteja a apoiar, nunca vai ser desta forma porque eu estou realmente a viver o que ela está a viver. E se eu tenho a força, eu própria vou pegar nela e vou... Sim, mais uma vez é uma ligação diferente. É. Acaba-se mesmo. Sim. É uma ligação muito E não tem a ver com misticismo nem nada, tem a ver com o facto de andarem sempre juntas É desde isso, pequeninas. é Nós isso. podíamos ser a minha mãe. Pode podia- haver questões energéticas assim, mas isso é outra conversa. sim. Não sei. E mesmo quando dizem, vocês dizem tudo ao mesmo tempo. Acontece também com pessoas que estejam 24 sobre 24 sobre 24. Eu também vou ficar com os trejeitos ou algumas expressões do meu namorado ou de um amigo meu Sem que eu dúvida. estiver todos Sim. os dias. Nós na Sim. faculdade vivemos com outra grande amiga nossa de Mirandela
E nós já falávamos as 3 igual, Sim. ao mesmo tempo, tudo. E ela, já percebi que isto não é uma coisa de gêmeas, simplesmente é porque estamos Claro, de convivência. Sempre juntas. E como é que ultrapassaste a depressão? Ou eu tive- isso foi diagnosticado? Ou... Foi. Ok. Foi. Isto foi depois depois da rinoplastia, eu não me consegui identificar a olhar ao espelho, porque eu estava diferente. E a única coisa que eu via em mim era a carcaça. Pois, Eu como só me via como um corpo, e eu mudei não, o como meu como corpo. tu vias só uma cara, não é? Tu Uma foste cara. logo alterar Eu fui logo e o alterar. nariz altera muito. Sim. Olha o coisa, Sem dúvida. aquele gajo, o ator. Ai, o Fidalgo. O Fidalgo, José Muito Fidalgo. diferente. Ficou completamente. E o nariz Sim. era uma coisa super característica Muito. nele. Exatamente. E eu vi a minha irmã fazer essa alteração antes de mim e eu achei que ela tinha ficado lindíssima para mim e eu habituei-me muito rápido ao nariz dela. Foi E lá quase está, como se- ela disse: se a minha irmã está assim, eu também tenho que ficar. Sim, também era impensável eu não fazer a rinoplastia, porque ainda iria ser uma diferença maior que iriam apontar. Pronto, e eu também respirava muito mal, foi acima de tudo em termos funcionais. Mas eu vi a minha cara mudar de tal forma, principalmente no início, ficamos muito inchadas, Sim. nem ficámos bonitas na fase inicial. E então eu não conseguia ver-me ao espelho. Eu olhava e não conseguia ver. Então fiquei 2 meses a ignorar esse sentimento, a evitar ver-me ao espelho e a não dizer a ninguém, até que houve um dia que houve o clique, tiraram-me uma fotografia e eu vi-me, e esta não é a Andreia. Eu via literalmente aquela não era eu. E entrei numa espiral muito negra muito. e entrei em depressão. O que é que me ajudou? Terapia, sem dúvida. Tomei medicação Sim. há algum tempo. Deve Já estou a ser fazer o desmame obrigatório. sim, estou a fazer agora o desmame. E foi muito terapia e perceber o porquê. E perceber que eu não estava maluca. E de onde é que isso veio? De ser gêmea e de eu ter só focado a minha personalidade na minha cara. Também houve outras coisas da tua vida que influenciaram, Sim, sem mas dúvida. essencialmente. Foi a Sim. rinoplastia. E daí, lá está. Eu pensei que iria demorar muito mais tempo a sair da depressão e foi bastante mais rápido, também muito pela minha irmã, porque ela dizia sempre: Andreia, isto está a acontecer é por um motivo. E é para tu saíres mais forte disto. Lá está a parte positiva, que é Sim. o meu lado. E então ela ajudou. Por isso de passar para a outra não é bem, pelo menos no nosso caso, cara, noutros casos pode ser, porque uma tem que estar sempre forte, então não pode entrar em depressão. Portanto, e se uma de vocês fizeram implantes de silicone, a outra também vai fazer, é isso? Não, porque eu não preciso. Não, porque não me dá jeito para correr. Não me dá jeito para correr, não dá. Não, mas isto do nariz era uma coisa que já queríamos fazer desde Sim, pequena. desde sempre. Mas foi bom. As duas. Não, mas curiosamente, se uma de vocês fizesse, o corpo é igual? Não. De tamanho, Aliás, de peito e de de peito ancas? não. Eu A ia minha irmã- dizer, toda a gente dizia: a Andreia tem as mamas grandes, a Mariana não tem mamas. E isto vindo de que eu era o rascunho, porque nasci primeiro e a minha irmã foi Obra-prima. obra-prima. Então aumentou o que era preciso aumentar. Diminuiu, que era preciso diminuir. Sim, é verdade. Portanto, se tu fizesse tu não fazias? Não. Eu não fazia. Mas se Eu tu gosto muito de fizesses- correr e se não tu dá fi- jeito. Se tu fizesses, se Não. ela fizesse, eu não fazia, não. Só se fosse algo que realmente quisesse, mas... E já aprendemos. Eu, com a experiência do ano passado, já aprendi que, ok, e agora já sei que temos que nos separar mais um bocado e ver mais a parte do que é que a Andreia quer, independentemente da Andreia e da Mariana. Acho que isso é muito importante. E a terapia, sem dúvida, que me ajudou nisso. Vocês, aquela pergunta que já vos devem ter feito também muitas vezes, que é apaixonaram-se pelos mesmos rapazes ou não? Isso Nunca. é óbvio. Claro. Não, porque a partir do momento que a minha irmã diz esta pessoa interessa-me, para mim virou feio. Não consigo mais olhar para Deixa essa de pessoa ser. da mesma forma. Deixa de Curioso. ser E não é a mesma coisa com os amigos. Por exemplo, se eu vir uma amiga que tem uma namorada, um namorado ou uma namorada, eu consigo dizer, olha, é bonita. interessante. Se estivesse Sim. solteira também não me importava. Agora, a minha irmã é impossível. Ele vira Sim, um irmão. Aliás, quando éramos mais novas, nós conhecíamos as pessoas ao mesmo tempo. E uma dava o cheque primeiro, a outra acabou. Já está. Morreu. Ele nem Aliás, tem hipótese, ele até me podia querer a mim. Sim. Mas se a minha irmã quer, e essa é outra. A partir do momento que namoram com ela, nem daqui 10 anos, se já acabaram há muito um tempo, pacto. nunca mais. Nunca. Essa pessoa saiu da minha vida, da minha lista de possíveis namorados, desapareceu. sim, Porque impossível. deixei de o ver como um homem atraente, ou sei lá, E também temos gostos diferentes de rapazes. de sim, rapazes. também. Não a Sim. nível da beleza, mas a nível do interior, porque nós somos muito diferentes a nível de E é personalidade. engraçado porque eu procuro sempre, não procuro sem querer, Yeah. eu acabo por me apaixonar por pessoas muito parecidas com ela e ela por apaixonar-se por pessoas parecidas O comigo. meu namorado é igual à minha irmã.
O que é estranho. De personalidade. São muito iguais. Portanto, apaixonas-te por homens para cima e gajos Sim. do desporto. E, acima de PTs. tudo, gajo desconfiante, não. Eu nisso sou diferente dela. Eu sou um bocadinho mais, tenho um bocado mais sou um bocado mais snob que ela. Eu tenho mais uma questão de ambição e empresários, e eu sou mais assim. Ela É mais a muito nível mais emocional que ela procura. Porque Sim. ela vai procurar alguém que queira as mesmas coisas que ela, mas a nível de personalidade tem um bocadinho... confiante, positivo, Organizado. organizado, sim, assim mais que me complete. Sim. Como nós nos completamos tão bem, eu acabo por me apaixonar por pessoas que também me completam da mesma forma, que me deem o que me falta. Sim. Sim. Pode E ser tu saudável ou não, não é? Pá, não sei. Isso é sempre relativo, Sim, acho sim. eu. Pois isso Sim, tu fazes é o que tu fazes com... Por exemplo, a Catarina... Nós começámos a namorar em 1783. Ainda não éramos nascidas. Nem tu, Tá. nem quase ninguém. E ela não fazia... Eu tinha uma imagem na minha cabeça de... Era puto, né? Tinha 19 ou 20. Tinha 19 e tinha a imagem na minha cabeça de outro tipo de rapariga. Mas depois, quando comecei a conhecê-la, percebi que ela completava ali uma data de coisas. E foi, Sim, e foi por aí. vocês conheceram-se muito cedo, ou seja, acabaram também por criar essa relação. Nós somos cresceram- gêmeos quase. Exatamente, é Nós isso. somos quase gêmeos. Mas E é mesmo cresceram juntos. Sim, nós temos mais anos juntos do que separados, na Sim. realidade. Pois, Foram-se se vocês se ajustando. separassem agora, tanto tu como ela iam ter crises de identidade. Provavelmente. Sim, ainda há pouco tempo eu falei isso com uma convidada aqui, que é exatamente... porque às vezes eu penso assim, se me separasse da Catarina, eu não me consigo imaginar com outra mulher, por Pois. exemplo. Que é uma coisa muito romântica, Mas Mas- também... mas ao mesmo tempo também pode ser de estar tão habituado a estar com aquela pessoa que me custa separar de imaginar tudo. É porque novo. essa pessoa virou uma família. E acima Sim. de família, como uma companheira, não é? Sim. Que é o que ela é para mim. Tu neste momento estás a viver em Lisboa? Não. Não, agora já voltei para o Porto. Agora estou a viver lá também, mas não estamos a viver juntas. Tu estás a viver com os... Sozinha, em Ok. casas assim, num quarto com mais Sim, pessoas. ou seja, contextualizamos, o namorado dela está em Lisboa, ela veio para o Porto estudar e eu estava em casa do meu namorado. Ok. Vocês, no meio disto tudo, devem ter tido... devem ter muita história caricata. Ok, mas- Posso contar uma que, lá está, esta questão de sermos muito parecidas. Na faculdade estávamos em anos diferentes e eu tinha um colega meu que não éramos muito amigos, mas cumprimentávamos-nos sempre, víamos nas aulas, acabávamos por nos ajudar um ao outro e ele deixou de me cumprimentar, pura e simplesmente. E eu, ok, não me cumprimentas, também não te vou cumprimentar. Passado um ano e meio dele ter-me deixado de cumprimentar, ele vem ter comigo e diz: Andreia, peço imensa desculpa, só hoje soube que vocês eram duas. E tu, às vezes, cumprimentavas-me, outras vezes não. Eu pensei, Pois porque se casava com ela. Esta miúda é bipolar. E deixei-te de cumprimentar, porque tu eras maluca da cabeça. Tu um dia eras super simpático, outro dia fazias de conta que não me conhecias, então pedi-me desculpa, coitada. Mas ele alguma vez chegou a cruzar-se e ia falar contigo? Não faço ideia, era o que eu ia dizer agora. Também é muito engraçado, porque eu sempre que vejo alguém assim meio que quase a fazer um sorriso, até podem me vir fazer. Eu faço logo assim, olha lá. Porque E às vezes não me conhece. Pode-me conhecer, não é? Porque pode conhecer a minha irmã. Então, eventualmente, eu se calhar até me cumprimentei ou não, e também sou muito distraída. Mas, eventualmente, ele passou por mim e eu, coitado, não dei sinais de vida e ele, olha. Continua. na vossa família nunca ninguém vos confundiu. O meu pai. Ai, meu pai. Mas meu pai, Mas sem espera. querer. O meu pai já Meu me pai também já me confundiu confundiu com a minha mãe, por isso não O é. quê? Espera aí, como assim? Porque nós somos muito Bem, parecidas. a tua mãe deve estar super bem conservada. Super, por acaso Incrível. está, por acaso está, por acaso está. Fogo. Não, mas até nos chamavam as três gêmeas, porque a minha mãe é Sim. super, aliás, nós somos super parecidas com a minha mãe e às vezes de costas ou de robe em casa o meu pai abraçava-se a uma de nós. Que nós. Eu, Nós Não, não sentimos nós só logo, para pai. assim. Oh, Não. Tanto que eu achei que ele me estava a cumprimentar ou a abraçar, só que ele olhou para mim, bolas, eu pensei que eras a tua mãe. Olha a palpar-te ou Sim. qualquer coisa. E já Que horror. aconteceu, mas é engraçado porque o meu pai já aconteceu vir falar comigo e estar de repente, depois diz o palavrão dele, Foda-se. fogo. Eu Foda-se. achava que era a Andreia. Mas falou comigo assim uns 2 minutos e de repente, foda-se.
Eu achava que era André e agora estou a falar com a Mariana. Por isso, já aconteceu algumas vezes. E com namorados, já aconteceu imensas vezes, sei lá, está escuro, estamos em casa com roubo, com o cabelo preso, de costas somos um bocado parecidas, apesar de frente também parecer, mas de costas somos mais. E já aconteceu imensas vezes eles agarrarem por trás ou dizerem, vou só ali fazer cocó, e eu, o que é que eu tenho a ver com isso? Isso aconteceu comigo. E eles olham assim, e eles, não tens nada a ver com nada com isso. E depois disfarçam. Não admitem, disfarçam. Não, eu não estava a confundir. Qual é a melhor coisa e a pior coisa de serem gêmeos? A melhor coisa é nunca estarmos sozinhas, ou seja, Na vida, não é? Na vida, não é não- presencial, mas... não presencial, mas eu tenho sempre alguém que eu conto o que eu contar, uma coisa má, uma coisa boa, ela nunca me vai julgar porque ela me conhece. E sei que eu nunca me vou sentir sozinha em termos das questões importantes, decisões da minha vida. Eu sei que vou ter a Mariana a dizer-me todas as verdades que eu preciso de ouvir. Ou seja, há amigos que tu vais contar e eles não têm coragem de te dizer a Sim. verdade nua e crua. Uhum. Sim. E eu sei que eu indo ter com ela vai-me dizer mesmo o que ela acha. Porque eu, acima de tudo, quero o bem dela. Então não me importo que... Para manter o equilíbrio. Não é? só. Não- Não, porque lá está. E é uma coisa que eu acho que como o amor é tão incondicional, acho que é também como os pais sentem Sim. com filhos ou irmãos. Por exemplo, as tuas filhas vão sentir isso também, se calhar. Há provavelmente uma coisa com que eu faço, sim. Estava a pensar nisso. E se calhar é exatamente a mesma premissa. Eu nunca minto às minhas filhas. Por uma razão. Porque quando elas tiverem uma dúvida, elas sabem que aquilo que eu vou dizer é a verdade. Então eu Exatamente. sempre que quero uma opinião verdadeira, é sempre à minha irmã que vou pedir. Porque mesmo que me magoe, ela, como quer tão o meu bem, Sim. vai-me sempre dizer a verdade. Sim. Sim. É isso, é isso. E isso é mesmo a maior vantagem. E a pior? Pior, talvez seja esta de A identidade. identidade. Sim. Vocês Identidade. conhecem gêmeos que estejam bem piores do que vocês? Piores porque não se dão. Sim. Conhecemos mais pessoas que não se dão do que pessoas Gêmeos que que se não se dão? Não. Porque, lá dão. está. Nem se falam alguns. Foram tão comparados e foram tão vistos como uma só que quiseram separar-se a todo custo. E o separar-se E foi ganharam mesmo raiva. deixar de se dar. Nós temos imensos casos assim. E nós ficamos Lá está, a tristes. nossa mãe não se dá com a nossa tia. Sim. Pois é. Daí que ela teve uma educação tão... A minha mãe sempre frisou. O que interessa é a vossa relação e nada se pode meter no meio dela. Uhum. Por isso é que nós somos tão, Saudável ou tão não? próximas, provavelmente. Sim. Vocês deviam fundar uma associação. Devíamos. Uma Concordo. associação de... A sério? Gêmeos. Gêmeos, mas nesse Não, sentido. mas foi daí que de surgiu o apoio. podcast. Sim, nós um podcast que se chama Parecidas não iguais. não iguais. Tem Por- quantos episódios? 3, não é? 4. Quatro. Lançamos Se ontem. calhar quando isto sair já tem mais. Já deve ter mais. Mas ontem lançamos o 4. E lá está, e nós pensamos em criar este podcast mesmo por causa disso. Nós vimos a dificuldade que nós tivemos em termos de identidade e também à nossa volta tantos gêmeos que se dão mal por incompreensão. Porque eu acho que se eles perceberem de onde é que pode vir essa raiva que eles têm um do outro, consigam começar Mas a dar conhecem mesmo assim muitos casos? Sim. Uhum. Aliás, umas grandes amigas nossas não se dão. Aquilo é... Estão sempre a discutir, não conseguem Por exemplo, quase... para nós, a minha melhor amiga é a minha irmã. Esses gêmeos que conhecemos, os melhores amigos não são o irmão nem gêmeo. de perto, nem de o perto. quarto melhor amigo, nem Sim. o quinto melhor amigo. Outro dia até fiz uma pergunta a uma colega minha de faculdade, que também é gêmea, e disse: então e a tua irmã é a tua melhor amiga? E ela: ui, dá uma lista enorme antes dela. Uhum. E eu fiquei chocada, e daí que surgiu esta ideia de podermos ajudar pessoas que são gêmeas, pessoas que são amigos, os pais, e também é algo que não se fala. Nós queríamos procurar informação ou pessoas mesmo na primeira pessoa que Sim. contassem essa história, sem ser artigos, e não havia ninguém. Não. Então Ali- pode ser que com a nossa Mas eu voz, acho que a sério podiam pensar em fundar algo assim com o seu tempo, não é? quem Mas sabe? com apoio de psicólogos, Sim, o nosso objetivo é até termos um dos episódios vai ser com um sim, psicólogo. terem um banco de psicólogos que possam ajudar nessa Por questão. acaso nunca pensámos, mas Porque, era bom. É uma boa ideia. porque há muita gente que, pelos vistos, passa Conhece. por isso. Sim. Para além das zangas normais de irmãos que existem, não é? Eu, por acaso, também nunca me chateei muito com os meus irmãos. Mas também sou dos anos 80. E a família dos anos 80, ninguém se falava, naturalmente. Nem É bem nem complicado. mal. Nem bem nem mal. A gente estava lá só. A Uns com os existir, outros, existir. a existir. Mas não, dão-me bem com os meus irmãos. Mas sim, é muito curioso e faz muito sentido isso que vocês estão a dizer. E sobretudo, parabéns parabéns por esse projeto. Obrigada. E
pá, e que continuem a separar-se. Exato. Sim, vai ser um processo, mas Mas sim, é Já para aí que começou, estamos a ao menos. caminhar. Positivamente a começou. separar-se. Aliás, vocês, a palavra que escreveram, que eu nunca me lembro da merda da palavra, estão a ver porquê? Porque a gente começa a falar e esquece. Foi união. Não é? Porque podia é ter sido união. outra coisa. Não. Não? Porque é- Separação. Não, porque união... lá está, vocês é descobrirem a vossa individualidade, mas mantendo-se unidas. É. Não é? Sim. É esse Lá o está, sentido. vai ser o nosso maior desafio, que é mantermos a nossa relação, a nossa dinâmica, mas separando-nos ao mesmo tempo. Eu acho que começava por aí. Publicar fotos, Sem a opinião da outra, não é? sem a opinião da outra. Mariana, não precisas de pagar um terapeuta, tens aqui um. Pronto. Obrigada, Gaminho. As fotos, pequenos exercícios. A sério, porque não é diferente do que outras perturbações que tu possas Sim. desenvolver. A terapia acaba sempre por pequenos passos. Portanto, pequenas decisões que tu sabes que ias pedir a ajuda da tua irmã e que é uma para a outra. Sim. Não é? E que sabem que são coisas pequeninas, mas que sentem aquela tendência, pá, hoje não vou. Uhum. E sentires o desconforto e perceberes que esse desconforto passa. Até é confortável, sim. Há de provocar provavelmente ansiedade, Uhum. mas a ansiedade não é ilimitada. A ansiedade tem sempre um limite, não é? Não Chega mata, um ponto, não é? há de ter o teu máximo. E a Uhum. partir daí desce. Tal como tu descobriste quando que eras mais alguém quando estavas sozinha, não é? Uhum. Acho que acabas por descobrir também à medida que vais dando esses pequenos passos. Olha, afinal, Até consigo não pedir opinião. esta Ok, fotografia é vou, fixe e- vou levar esse conselho para casa e vou... pronto. Se correr mal, vais a um Mando psicólogo. mensagem. Não tem nada a ver com isso. Primeiro venho aqui. Olha, muito obrigado por terem vindo. Obrigada a nós. Andreia. Estou a brincar. Não, Já estamos- não eu já posso me chamo- fazer piadas destas, que isto é, vocês Não, vão ver não, esta merda mil Estamos vezes. muito habituadas. Eu já me chamo André e Mariana. Aliás, Sim, eu olho. Se na rua alguém disser Mariana e não Ah, é por Mas mim, é possível Eu que olho. se nós nos encontrarmos, não me levem mal, mas é Ah, possível não que, levo. porque eu tenho amigas de Esteves Cardoso, sabe? As filhas do Miguel Esteves Cardoso, do escritor. Eu confundo-as sempre. Não. E elas E estão elas sempre a sabem. mandar mensagens e eu Pois. não sei quem é que me está a mandar mensagens. É uma delas. Eu tenho os nomes, mas depois às vezes troco os nomes e tudo. Opa, esquece. É contigo. normal. É estar um bocadinho mais atento, mas nós estamos muito Isso é um bocado habituadas. difícil para mim, estar atento. Isso já seria outra conversa. Isso já seria outra conversa. Muito Pronto. obrigado por terem vindo. Obrigada. Obrigada. Quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado. Aqui nos comentários, falem-me de... Olha, se têm um irmão gêmeo, como é que é a vossa relação com o vosso irmão? Se conhecem casos destes de gêmeos que não se dão ou que se misturam um com o outro. E cliquem nas notificações, essa merda toda que vocês já sabem, para ver se chegamos a mais pessoas. Uma coisa interessante é isso. Partilhem esta conversa com irmãos gêmeos que vocês sabem que não se dão. Experimentem partilhar. Isso é uma boa dica. Quer estejam a ouvir isto no Spotify ou no YouTube, mandem o link para esses irmãos. Quanto a vocês, até para a semana. Um abraço e beijinhos.